Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. Glória a Deus, nossa segunda aula, amém? Você está aprendendo alguma coisa? Está aprendendo? Aleluia! Nós estamos falando sobre a unção da cura. Nós vamos falar agora sobre a unção transferível. É aquilo que transferível é que você pode passar. Quando a Vanessa pega e faz um pix para mim, aleluia, mas bem-aventurada dar, né? Ela está passando o dinheiro da conta dela para a minha conta. Ela está transferindo. Assim é a unção, ela é transferível. Lembra a mulher do fluxo de sangue? Nós estamos vendo muito sobre a mulher do fluxo de sangue. Eu estou lendo aquele livro, A Unção da Cura. E no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, principalmente no 3, vai falar muito sobre a mulher do fluxo de sangue. Eu não sei quem conhece o irmão Reagan aqui. Gosto muito do livro do irmão Reagan. É uma linguagem fácil, ele repete. Não tem como você falar assim, não entendi. Porque ele vai falar até você entender. Parece que ele está sentado lá com você, na sua sala de estar, e conversando com você. Então, naquele livro, ele vai falar muito sobre a mulher do fluxo do sangue. Aí você vai me ouvir falar muito sobre isso, porque eu estou ensinando baseado no livro A Unção da Cura. E é segurança para nós, a Vanessa acabou de falar aqui, amém? Ouvir sempre as mesmas coisas, amém? Então, a mulher do fluxo de sangue, Vanessa, fica em pé um pouquinho. Vamos supor que Vanessa está representando Jesus. E eu, a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo, ela pegou na orla das vestes de Jesus e ela ficou curada. Jesus tinha a unção da cura. A unção da cura passou pelas suas vestes. As vestes de Jesus absorveu da unção da cura. E quando a mulher tocou, transferiu para ela a cura. Amém? Obrigada. Você compreendeu? Fala, a unção é transferível. Isso. A unção também ela é mensurável. O que é isso? Ela pode ser medida. Nós lemos em João 3,34, na aula passada, e nós vimos que Jesus tinha uma unção sem medida. E eu e você, como corpo de Cristo, nós temos uma medida de unção. Amém? Então, ela pode ser medida. Elias tinha unção. Eliseu viu a unção que havia sobre a vida de Elias. E o que ele falou? Eu quero uma porção dobrada. Então, significa que a unção é mensurável. Ela pode ser medida. A unção também ela é tangível. Ela é tocada, percebida, entendida. Amém? A mulher do fluxo de sangue, de novo. A mulher do fluxo de sangue, fique em pé de novo, por favor. Quando a mulher do fluxo de sangue, ela tocou nas orlas das vestes de Jesus, tanto Jesus sentiu, que ele disse assim, quem me tocou, quem me tocou? Tanto ele sentiu, como a mulher sentiu, porque ela diz assim, eu senti meu corpo, que a hemorragia estancou. Então, ela pode ser pregada. Então, ela é também tangível, ela é percebida. Você lembra, eu encerrei a aula de quinta-feira falando sobre aquele morto que foi lançado onde estavam os ossos de Eliseu. Assim que ele foi lançado lá, ele ressuscitou. Então, o que acontece? A unção foi perceptível, tangível, algo aconteceu. Aquele Eliseu já estava morto há muito tempo. Mas havia resquício, resíduo da unção no corpo de
Eliseu, isso é poderoso, não? Você não concorda comigo? Eu fico pensando nessas coisas. Meu Deus, o homem estava mortinho da Silva. Mas no corpo dele, quando o cadáver foi lançado lá, e tocou nos ossos dele, ele ressuscitou. Meu Deus, o irmão Hagin fala que as pessoas perguntavam para ele assim, por que Eliseu morreu se ainda havia resíduos da unção nos ossos dele? Eu não sei todas as respostas, eu também não sei. Mas o que o irmão Hagin falou, provavelmente Eliseu tinha cumprido os seus dias de vida. E aquele homem ainda não. Na Bíblia você vê relato de crianças e jovens sendo ressuscitados. A gente não vê históricos de idosos, velhos, sendo ressuscitados. Mas velhos não ressuscitam? Sim. Nós conhecemos a história do pastor João Carlos Campos, não sei se você já ouviram falar, acho que ele era do Sul. Ele já era um senhor de idade, ele foi pregar em algum lugar, e quando ele chegou lá na casa dos pastores, ele passou mal, e aí ele falou assim, eu preciso ir deitar. Aí ele foi, aí o dono da casa acompanhou ele até o quarto, só quer alguma coisa, uma água. Aí ele falou assim, eu preciso me deitar, eu não estou passando bem. Aí ele falou assim, vou chamar o médico. Aí chamaram um médico e tal, e aí eles pegaram, tinha um grupo de pessoas que foram lá para ter comunhão, né? Quando chega alguém na casa do pastor, né, vai aquele grupinho lá, nós também queremos ter comunhão. Aí eles pegaram e falaram assim, fiquem orando, porque o pastor João Campos ele não está passando bem. Aí as mulheres pegaram e começaram a orar lá na sala embaixo. E ele estava no quarto lá em cima. Enquanto ele estava lá, chegou a médica, aí ele falou assim, realmente ele não está bem. E nisso ele morreu. Ele literalmente morreu. E as mulheres não estavam sabendo, elas estão orando lá embaixo. E ele teve um encontro com Jesus. Aí ele estava lá, aquele lugar maravilhoso, tudo bom, sem dor, sem mal-estar, sem nada daquilo que ele estava passando enquanto estava na terra. Aí ele pegou, aí o Jesus falou para ele, você tem que voltar. Aí ele falou assim, não, de jeito nenhum, aqui está maravilhoso. Não, você tem que voltar, olha lá embaixo. Aí, de lá onde ele estava, ele conseguia ver aquelas senhorinhas orando por ele. Ela falou assim, elas estão clamando por você. Você não pode ficar, você tem que voltar. E ele volta. E ele já era um senhor, eu não sei nem se ele está vivo hoje. Mas ele voltou, e depois eu sei que ele viveu bastante anos depois disso. Então, Deus ressuscita idosos também, tá bom? Mas na Bíblia a gente não vê relato. Então, provavelmente, Eliseu cumpriu as suas tarefas, e já podia ir embora. Mas aquele homem não, tinha um período ainda em que ele tinha que ficar aqui. Mas, mesmo morto, os ossos dele continham resíduos da unção. Você está vivinho, amém? Vivinho, tá, todos vivos, né? Não vou falar quem não está vivo, levante a mão. Mas você está vivo, há unção aí, há poder dentro de você. O Espírito de vida em Cristo Jesus te liberta da lei do pecado e da morte. Né? Tem um louvor que diz assim, ainda tem vida aí, ainda tem vida aí, tem vida, nós temos vida. A Bíblia diz que ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Não é qualquer tipo de vida, é vida abundante, podendo desfrutar dessa vida abundante. Deus nunca prometeu que o ser humano não morreria. Ele prometeu que ele ia tirar do meio de nós toda enfermidade. E o número dos nossos dias iam ser cumpridos. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5. Mas, Ana, eu já conheço de cor. Não faz mal. É segurança. Nós aprendemos muito com essa mulher do fluxo de sangue, né? Marcos 5, 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia.
E muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. Essa mulher aqui, ela dizia, quando ela ouviu a fama de Jesus, eu falei, meu Deus, ele ressuscita a morte, o paralítico anda, o surdo ouve, o mudo fala, os leprosos são purificados. Ela ouviu, ela falou assim, eu vou sair de casa, porque sabia que ela não podia sair de casa, né? Ela estava impura. Mas eu vou sair da minha casa, eu nem vou falar nada com ninguém, nem vou falar com Jesus, ele não precisa falar comigo, mas quando eu tocar na hora da veste dele, eu vou ficar curada. Amém? Então, ela primeiro, ela falou. Por que ela falou? Porque ela ouviu. Uma boa fama. Que ele fazia milagres, que ele era ungido. Então, primeiro, ela ouviu, e a fé vem pelo ouvir. Ela ouviu, fé chegou, ela fez alguma coisa e ela ficou curada. Amém? Agora vai para o livro de Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14, versículo 34. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, eles reconheceram o quê? Que Jesus era ungido. Reconheceram a fama de Jesus. Eles reconheceram tudo que Jesus fazia. Amém? Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. Quantos enfermos? Todos. Legal. 36. E lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. A mesma coisa que a mulher. A mulher tocou e foi curada. Provavelmente chegou até eles que tinha uma mulher que estava com uma hemorragia há 12 anos, tocou na hora e foi curada. Aí o que eles fizeram? Rogavam que pelo menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos, fala todos é todos. Fala todos é todos. Os que tocaram ficaram sãos. Então, eles tinham ouvido, eles reconheceram, é Jesus, aquele que faz milagre. Reconheceram. Então, tinha fé disponível, porque a fé vem pelo ouvir, ele já tinha ouvido. E o que aconteceu? Todos que foram, todos foram curados. Agora, vamos para Lucas 6. Mateus, Marcos, Lucas. Capítulo 6. Versículo 17. E descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvirem. Esses aqui não tinham ouvido ainda. Eles vieram para ouvir. E a fé vem pelo ouvir. E serem curados de suas enfermidades. Então, eles vieram para duas coisas, ouvir e ser curado. Toda vez que a gente ouve, a gente é curado. Amém? A gente ouve, fé chega e a gente é curado. Das suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Amém? Então, quando você ouve a palavra, fé chega e você é
curado. Amém? Primeiro você ouve, para depois você ser curado. Amém? O ouvir vem antes da cura. Vamos abrir em Romanos 10, 17. Vamos deixar documentado tudo que nós estamos falando. Romanos, capítulo 10, versículo 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir, pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo. Amém? A fé, ela ativa o poder. Sua fé determina o resultado. Não sei se você já ouviu falar, algum tempo atrás, teve uma igreja, a igreja era grande, e eles iam trazer um conferencista, que ele era muito usado em milagres e maravilhas. Mas as pessoas da igreja não conheciam ele, não era que nem hoje em dia que a gente tem internet, aí já procura lá, você já vê, é casado, tem filho, a gente sabe toda a vida da pessoa. Mas naquele tempo não tinha isso. Aí falava, vai vir um conferencista, ele é usado em sinais, maravilha. A igreja lotada, trouxeram os enfermos. E dava aquela explicação. E aí toca um louvor, toca outro, e alguém vem e dá uma palavra. Sabe aquelas igrejas que vêm, dá uma palavra, aí vem outra palavra, e mais louvor, e tal. Aí estava aquele movimento. Mas o conferencista não chegou. O homem que ia ministrar não chegou. Mas o povo não está sabendo, né? O povo está lá. Estão cantando, estão lendo versículo, estão lá no movimento. Aí chegou a pessoa que tinha sido o elo entre a igreja e o ministro. O fulano de tal, ele está vindo, só que aconteceu um problema na estrada, ele vai atrasar, só vai chegar mais ou menos daqui a 1 hora. Então, vocês continuam aí, coloca louvor, vocês pregam, faz alguma coisa, ele vai chegar. Aí, tá bom. Aí o homem pegou e falou assim, então você pega, vai lá, para esse homem que eles também não conheciam, que fez ela, vai lá e avisa, dá o recado que ele vai chegar mais tarde. Aí ele foi. Quando ele chegou lá no púlpito, o povo, aleluia, glória a Deus. Aquela empolgação, porque estão achando que era o ministro em cura, sinais e maravilha. Tem aquele fogo, de repente. As pessoas que estavam na cadeira de roda começaram a levantar da cadeira de roda. Caroços desapareceram. O surdo começou a ouvir. Foi aquele reboliço lá na igreja. Por quê? Pela expectativa. A presença de Deus estava lá. A unção estava lá. E eles geraram uma expectativa. A nossa fé, ela faz um movimento. Amém? Nós temos que usar. Tem fé aí. Fala para a pessoa do seu lado. Tem fé aí. A fé, ela ativa o poder. Amém? A sua fé determina o resultado. A nossa fé, qual o resultado que a gente quer? Você quer pegar a carteira e falar, entendi. Não tem mesmo, porque hoje em dia a gente não usa mais dinheiro. Aí você pega a carteira e fala, não tem dinheiro para nada. Mas tem aqui, está guardadinho aqui, outro bolso. Entendi. Está em outro departamento. Tem muito dinheiro. Tem muito dinheiro lá no banco, nas minhas contas bancárias, todas cheias. Aleluia. É assim que a gente faz. A fé ativa o poder. Amém? A fé determina o resultado. Você não está falando, não tem dinheiro para nada. Não, tem dinheiro para tudo que eu preciso. Ainda vai sobrar. Aleluia. A sua fé determina o resultado. Aquele povo criou uma expectativa. O pastor chegou. Porque eles criaram a expectativa, eles ativaram o poder, porque o poder estava lá, naquele lugar. A presença de Deus estava lá, a unção estava lá. O pregador não estava, mas a unção estava. O poder de Deus estava. Irmãos, pega, por favor, meu celular, tudo que eu pedi para você, meu celular também, por favor.
Tem energia elétrica. Tem uma carga elétrica aqui neste lugar. Aqui nesta tomada aqui, não sei se quantos de vocês sabem que aqui tem uma tomada? Aqui tem uma tomada. Aqui tem energia. Mas não está fazendo. Agora eu pego o meu. Não. Por favor, pode deixar. Obrigada. Agora vamos supor que eu cheguei aqui com o meu celular 0 bateria. Está entendendo? 0. Não tem nem 1%, nada. Agora eu vou pegar e falar para a Vanessa. Aqui nessa igreja não tem energia. Tem, Ana? Não tem. Meu celular está com a bateria 0. Eu já estou aqui há mais de 1 hora nessa igreja e a bateria está zerada. Como tem energia se a minha bateria está zerada? Está entendendo? Você sabe o que está faltando? Agora, por favor. O que está faltando? Aqui. Aonde? Por favor. Você está entendendo? Aqui tem energia. Meu celular estava com a bateria zerada. E eu falo para ela assim, aqui não tem, porque meu celular está sem bateria. Já faz mais de 1 hora que eu estou aqui. Já devia estar com 100% no mínimo. Mas o que faltou? Fala. Ligar, conectar. A energia estava disponível ali em todo o tempo, mas não houve conexão. O poder de Deus está aqui. Você está aqui. A fé conecta você com o poder de Deus. Amém? Vamos da nossa fé o poder. Aleluia. A fé determina o resultado. O poder está aqui, a unção está aqui. Mas nós temos que fazer alguma coisa. Às vezes a gente quer ficar assim. Faz alguma coisa, Jesus. Faz alguma coisa, Jesus. Aí Jesus fala assim, faz alguma coisa, Ana. Faz alguma coisa. Faça você. Fala para a pessoa do seu lado, faz alguma coisa. Aleluia. Tem o nosso papel, irmãos. Tem o nosso papel. Nós temos alguma. Então, assim como a fé ativa o poder, a incredulidade impede o fluir de Deus. Também é verdade. A fé ativa o poder e a incredulidade impede o fluir do poder. Jesus, sabe Jesus? Nosso Salvador, o nosso Senhor. Na terra dele, em Nazaré, ele não pôde fazer muitos milagres, a não ser curar alguns enfermos. Porque Jesus estava lá, de repente, mas isso aí não é o filho de José? O filho de Maria? Os irmãos dele não é Tiago, Judas, Simão? As irmãs dele não estão no meio de nós? Aí até tem uma cadeira que ele fez lá em casa. Ele fez mesa. É um carpinteiro. Desconsideraram a presença. Desconsideraram a pessoa de Jesus. Nós não podemos desconsiderar as pessoas. Sabe, é bom quando a gente vê assim, vem um ministro de fora. Estávamos conversando, eu e Vanessa, agora há pouco, e nós estamos falando assim, é bom quando, por exemplo, fui ministrar em Patos, lá em Campina Grande. É bom quando eu vou para longe, eles me recebem lá. Que legal! Naquela escola, eu fui a primeira pessoa do Sudeste a ir dar aula lá. Eles nunca tinham recebido ninguém de fora. Aí tem aquela festa. Aí, quando chega assim, um professor vem aqui, a gente, que bênção. Mas quando já é o professor da casa, não é que a gente está desconsiderando, nem quero ouvir. Eu, glória a Deus, sou bem recebida. Mas, às vezes, a gente... é a pastora Adriana. Está sempre aqui no nosso meio. Nós sempre temos ele conosco. Ele não é pobre. O pobre sempre tem eles conosco. Mas ele não é o pobre. Nós temos que considerar, independente de quem é a pessoa. Considerar a unção, porque tem unção.
O mesmo Deus que habita no pastor Adriano, no apóstolo, habita naquela pessoa, habita em você. Nós não podemos achar, é comum, é mais um. Não, é a palavra que vai ser ministrada. Quando você vai lá comer no restaurante, pode ser o melhor restaurante lá, só comida. Você fica assim, é aquele garçom, então nem vou querer. Não, você quer comida! Se ele é alto, é baixo, gordo, magro, feio, bonito. Você quer comida, não é verdade? Às vezes a gente nem olhou direito para a cara do garçom, porque a gente está querendo olhar para a cara da comida. Aqui nós temos uma boa comida. Amém? Nós consideramos a palavra. E a pessoa que está trazendo está nos servindo, porque o garçom está nos servindo. Nós temos consideração, nós damos gorjeta, nós falamos obrigado, nós elogiamos. Amém? Considere. Não ache comum. É fulano. Não. Tem unção. Tem o Espírito Santo está lá dentro. Amém? O poder que curou a mulher do fluxo de sangue, o poder que curou aqueles todos aqueles enfermos, é o poder dunamis, o poder de uma dinamite. Amém? Sabe uma dinamite? Você já viu que ela causa um estrago em milésimos de segundo. Milésimos de segundo. Sabe quando aquela mulher tocou na orla das vestes de Jesus? Ela fazia 12 anos que ela estava enferma. Em milésimos de segundo, ela ficou curada. Em milésimos de segundo, o poder dunamis destruiu toda a enfermidade. Aleluia. E assim na minha vida e na sua vida também. Há o poder de uma dinamite dentro de mim e de você. O mesmo Espírito, não é um Espírito diferente. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita dentro de mim e dentro de você. Aleluia. Fala para a pessoa do seu lado, tem poder aí. Aleluia. Naquele momento que eu falei agora há pouco sobre aquele morto que foi lançado onde estavam os ossos de Eliseu, no mesmo instante que tocou os ossos, ele reviveu. A morte não pôde segurar aquele homem. Eu cantei aqui para vocês, lembra que eu cantei para vocês aquele louvor? Espírito de ressurreição e vida. Não conhece? Espera aí que eu escrevi um pedacinho assim. Não há morte que possa te enfrentar. O louvor diz assim: Espírito de ressurreição e vida, não há morte que possa te enfrentar. O Alfa, Jesus, o princípio e o fim. Amém? Estou contratada. Não há morte que possa te enfrentar. O Espírito de ressurreição e vida, não há morte que possa te enfrentar. A unção que havia nos ossos de Eliseu, a morte que estava naquele homem, não pôde enfrentar. Teve que dar lugar à vida. Aleluia. Há vida dentro de mim e dentro de você. Quando chega a enfermidade, ela tem que fugir. Tem que bater em retirada. Nós temos o antídoto da enfermidade. Amém? Aleluia. Vai bater, e tem que fugir. Ela pode até chegar, mas não vai permanecer. Que nós vamos resistir. Aleluia. Fala, eu sou curado. Aleluia, Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livra da lei do pecado e da morte.
Aleluia. Você está lendo, alguém trouxe aquele livro que nós estamos lendo aqui todos os dias? O Poder Criativo da Cura. Mas lá tem 43 confissões. A gente faz lá em casa as confissões, né? Nós estamos combatendo o bom combate da fé. Então, nós estamos... Agora, a gente já leu tanto, que a gente começa a falar assim, até se eu li. Começa o comecinho, aí a gente já consegue falar até sem ler. Irmãos, aquilo é poderoso. Eu falo para o meu marido, nossa, vai dando uma coisa tão boa, assim, vai dando uma alegria, uma paz. Irmãos, o que eu falei aqui do celular, quando você zerou, você esqueceu de conectar, zerou. Aí você coloca lá, como a Michele fez, para ligar. Ele não começa com 1% e daqui a 2 minutos está 100, não é verdade? Não é assim. Leva um tempo, né? Leva um tempo. 1, 2, 3, 10, 20, até que chega o 100. Sabe, agora eu vou fazer uma conexão com isso, com relação à palavra. Você está lendo esse livro, você começa a fazer as suas confissões hoje, 1%, amanhã, 2%, depois de amanhã, 3%. Entendeu? Até que chega ao 100%, curado. Mas o que você tem? Tem que manter-se o quê? Conectado. E quando você desconecta, 99, 98, 97, 82, 75. Mas se você manter conectado, 100%. Nós temos que estar 100% conectados com a palavra. Faça essas confissões de manhã, de tarde. Ele lá no livro, se não leu ainda, você vai ler. Ele vai, se você está enfrentando uma situação de enfermidade, 3 vezes ao dia. Depois 2, no mínimo, 1 vez por dia. Não é para parar, agora estou 100%. Continue conectado, ligado. Amém? Aleluia. A fé está sempre envolvida em milagres. Sempre que houve milagre, a fé estava envolvida. Agora há pouco, quando eu falei para você sobre a expectativa, eles tiveram fé. E a fé gerou milagres. Fé tem que estar envolvida. Aleluia. Quando nós estudamos sobre a unção da cura, nós obtemos os benefícios dela. Nós temos aquilo que nós ouvimos falar. O que você tem ouvido falar? É isso que você tem. Tem gente que está ouvindo falar em muita desgraça. Fulano matou, fulano estuprou, fulano violentou, fulano... Sabe aquelas jornais que falam aquela podridão toda? E tem pessoas que passam o dia todo ouvindo aquelas coisas lá. Elas ficam cheias daquilo. Não sei quem comentou comigo que a mãe ficava ouvindo todos esses noticiários e a mãe ficou com medo de sair de casa. A bala perdida. Medo chegou. Por quê? Você tem aquilo que você ouve falar. Então, agora, à medida que nós ouvimos muito falar da palavra, é o que nós vamos ter. Nós temos que extrair a unção. Puxa, não sei, eu estava lembrando hoje que uma ocasião eu estava na minha casa, eu ia trabalhar, aí eu estava almoçando, aí eu peguei, geralmente eu fazia isso, alguns de vocês não conhecem, mas existia que a gente colocava um DVD, um aparelho de DVD, você colocava lá, e uma ministração, e enquanto eu almoço, né, ouvindo a ministração. Uma determinada hora, quando eu voltei em mim, a comida estava fria e eu chorando. A unção tomou conta. O ministro ele estava falando sobre oração em outras línguas. Ele estava falando das experiências dele na oração em outras línguas. E eu fui me mergulhando naquela que até esqueci de comer. Quando você está debaixo da unção, você nem lembra de comer. Amém? Eu também estava lembrando que eu e meu marido estávamos passando por uma situação bem difícil, há uns mais de 20 anos atrás. Nós começamos cedo, tá? E aí a gente estava assim, a gente não conseguia nem orar, e nós estávamos até chorando assim, diante daquela situação, nós não temos nem palavra sobre essa situação, e começamos abraçados assim. Depois, de repente, veio uma coisa assim, parecia alguém nos abraçando assim. Irmãos,
As experiências com o Espírito Santo é uma coisa tão linda. É tão maravilhoso você estar na presença. Há uma unção. É você sozinho, não precisa de muita gente, é você sozinho. Busca dessa conexão. Está conectado com a unção. Amém? A eletricidade é o poder de Deus no mundo. A unção é o poder de Deus no mundo espiritual. Você entendeu? Assim como a eletricidade ali, ó, é o poder de Deus. Quem criou a eletricidade foi Deus, no mundo natural. A unção é o poder de Deus no mundo espiritual. Aleluia. A unção é a eletricidade espiritual. Você não pode ver a energia. Nós não vimos. Amém? Tem energia aqui. Tem uma carga de energia aqui neste lugar. Você está vendo? Não, não é verdade? Ninguém está vendo. Mas você sabia que assim como a unção é transferível, a unção é mensurável, a unção é tangível, a eletricidade é também? Se de repente eu pegar e colocar a mão no fio desencapado, a Carla vem para me puxar, sabe o que vai acontecer? O choque vai passar para ela. Transferir energia para mim e eu transfiro para ela. Não vai acontecer, é só uma suposição. Você está entendendo? Não vimos, mas está lá. Outra coisa, ela é mensurável. A energia elétrica ela pode ser medida em amperes. Lembra lá da nossa aula lá de física? Alguns anos atrás. Ela pode ser medida. E ela pode ser tangível. Você vai sofrer os efeitos no seu corpo. Alguns tomam choque, riem. Alguns tomam choque, choram. Alguns tomam choque, caem. Não é assim? Ela está aqui, ó, a energia. Você não está vendo, eu não estou vendo, mas ela está aqui. Você sabia que o poder de Deus está aqui? Amém. Você pode, não, mas Ana, eu não estou vendo nada, mas está. Há o poder aqui, nós estamos reunidos no nome de Jesus. A palavra de Deus está sendo ensinada. Há poder, a palavra, Jesus é a palavra. Há poder. Mas não estou sentindo nenhuma vontade de chorar, não estou sentindo vontade de rir, não estou sentindo vontade de... Não faz mal, o som está aqui. Amém? Aleluia. Tem um som aqui, e a unção está disponível. Nós precisamos só conectar. Aleluia. Aqui não tem. Aqui, ó. Aqui tem um interruptor. Ele liga e desliga o ventilador, né? Esse aqui? A luz? A luz. Ele liga e desliga a luz. A nossa fé é o elemento que liga e desliga o poder. Amém? A nossa, não é a do vizinho. Eu dependo do vizinho. Não, é a sua. A sua fé que vai ligar e desligar o poder celestial. Mas é melhor ligar, né? A mulher do fluxo de sangue, ela ligou a fé dela. Ela falou, se eu tocar na veste dele, eu vou ficar curada. Ela usou a fé dela. Olha, vai ser assim. Ela determinou o resultado. As pessoas que tocaram agora, que nós lemos aqui, tocaram nas vestes de Jesus, elas tinham fé. Conectaram, ligaram o poder de Deus. Aleluia. E as coisas aconteceram. Agora nós vamos ver os princípios para serem colocados em prática para recebermos qualquer coisa que nós pedimos ao Pai em nome de Jesus. Alguém aqui conhece cheque? Quem conhece? Os mais novinhos não conhecem, né? Hoje em dia acho que nem tem mais cheque, né? Hoje é cartão de crédito. Ainda tem? Ainda tem, ó. Então, você pode, se não sabe, cheque, o que é isso? É um bicho, come, bem. Você vai, chega em casa, você procura na internet, o que é cheque? Daí, na folha de cheque, estava lá, tinha um pedaço que você, um pedaço pequenininho, você colocava lá, vamos supor, R$500. Daí, você escrevia R$500. Aí, você colocava a data, depois você assinava o seu nome e dava lá. Você entendeu? Aí, no livro do irmão Renga, ele diz assim, preencha o seu próprio cheque.
Aí, por exemplo, a Bruninha ia fazer um cheque para mim, ela ia preencher no valor que ela quisesse me dar. Mas quando você preenche o cheque para você mesmo, não é, Silvana? Preencheu o cheque ali da casa. Você preenche no valor que você quer. Aí eu estava lendo assim, meu Deus, o povo vai saber o que é cheque? Mas vocês sabem, né? Então, isso aí é preencher o seu próprio cheque. Então, tem princípios para a gente preencher o nosso próprio cheque e receber aquilo que nós precisamos, independente do que seja, nós pedimos ao Pai em nome de Jesus. A primeira coisa é diga. Abra sua Bíblia de novo em Marcos capítulo 5. A primeira coisa que você vai fazer é dizer, assim como a mulher aqui do fluxo do sangue, em Marcos, capítulo 5, versículo 27, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Então, a primeira coisa que eu e você temos que fazer é dizer, o que você está precisando? Diga. Eu preciso de cura. Fale. Eu preciso de finanças. Fale. Eu preciso da restauração do meu casamento. Fale. Seja o que for, você tem que abrir a boca e dizer. A Bíblia diz, se alguém disser. Mas às vezes a pessoa não quer dizer. Eu estou com preguiça, não quero falar. Aí está com problema também. Fale. Amém? Então a primeira coisa é fazer que nem a mulher. Se eu tocar na óleo, eu vou ficar curado. Isso ela ainda estava doente. Mas ela abriu a boca e disse, se eu tocar na óleo, eu ficarei curado. Você vai dizer aquilo que você precisa. Você vai preencher seu cheque. Segunda coisa, haja, faça alguma coisa. Versículo 28. Versículo 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele. Essa mulher estava dentro de casa, fechada dentro de casa, não podia sair de dentro de casa, mas o que ela fez? Eu vou sair. Porque arrumei um jeito, a medicina já me desenganou, eu não tenho mais dinheiro, eu vou morrer. Então, já que eu vou morrer mesmo, eu vou sair. Vou fazer alguma coisa. Ela saiu de casa, então ela fez alguma coisa. Você que estava aqui a semana passada, eu falei sobre uma amiga minha, que o pastor Luiz Fernando foi visitar. Ela estava doente, ela não podia sair de casa. O pastor falou, você pode se imaginar fazendo tudo que você fazia quando estava saudável? Isso eu posso. Imaginar. Alguma coisa. Ela não podia fazer nada fisicamente, mas ela podia imaginar. Como imagina a sua alma, assim é. Amém? Então, faça alguma coisa. Terceira coisa que você vai fazer, receber. Vamos ver aqui no versículo 29. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo está curada do seu flagelo. Ela recebeu agora, quando ela sentiu, pronto, estou curada. E a quarta coisa, confesse. Jesus fala, quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? 33. Então, a mulher atemorizada, tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. Esse é o cheque. Primeiro eu falo, depois eu ajo, depois eu recebo e depois eu saio proclamando. Amém? Aleluia. Irmãos, a unção, ela está presente. Até a unção aqui. Mas não estou sentindo nada. A unção está aqui. Às vezes a unção está mais forte. Às vezes a unção está mais densa. Não é assim? O irmão Hegel, ele diz que ele via assim uma nuvem. Começava aqui do púlpito, né? A nuvem vinha como uma nuvem. Aí vinha e ia ainda se espalhando aqui e cobria. Ele fala que às vezes a nuvem cobria tanto que ele não conseguia ver a face das pessoas. Era uma
uma unção bem densa. Aí estava vendo assim, um dia que a mulher começou a ver fumaça. Aí ela ficava olhando para os diáconos. Esses diáconos não vão fazer nada? Meu Deus, está pegando fogo na igreja. Os diáconos lá. Aí ela, é unção! Tem unção disponível no lugar. Nós estamos, fazer aquilo. Eu fiquei reclamando. Vanessa, não tem energia. Vanessa, não tem energia. Não tem energia. Faz mais de uma hora que eu estou aqui murmurando. Mas eu só precisava conectar. Aleluia. Qualquer que disser. É simples. É bem simples. Jesus era simples. Ele ensinava de uma maneira tão simples que qualquer pessoa podia entender, até as crianças. E o que ele está dizendo? Fala. Isso não é simples falar? Alguém precisa estudar hebraico, grego para falar? Não. Você fala, até se você não tem estudo nenhum. Você fala, se você nem sabe falar, fala. Nós temos que falar. Abrir a boca. As pessoas estão falando. Tinha um negócio bonito que eles falaram assim: se você não ouvir o som do céu, você vai ouvir o ruído do mundo, né? Está escrito lá no seminário. Do simpósio. Se você não ouvir o som do céu, você vai ouvir o barulho ou o ruído do mundo. É assim, Sumayara, mais ou menos isso? Que está escrito na propaganda do simpósio. Ela vai passar para nós. Nós temos que ouvir o som do céu. Aqui, é que está bem pequenininho. Quem não ouve o som do céu, vive reagindo, não é ouvindo, é reagindo ao barulho da terra. Aí os ruídos. Como a Vanessa estava falando assim, agora há pouco. Aí está falando assim, todo mundo vai ficar doente, o clima esquentou, esfriou, vou ficar gripado. Reagindo ao barulho do mundo. Olha, está todo mundo ficando gripado. Aí a pessoa da fé, o som do céu, pelas pisaduras de Cristo eu sou curado. Mas se não está ouvindo o som do céu, está reagindo ao barulho da terra. Ao barulho da terra. Vou ficar doente, vou ficar com gripe. Vamos ficar em pé? Vamos reagir. Aleluia, foram abençoados. Aleluia. Vanessa vai orar.